Senhor, aqui nos reuniu. Caro amigo e amiga, que bom te encontrar. Hoje o que me traz aqui é para falar a respeito do 7 de setembro. Esse dia vem sendo falado, comentado por tantas pessoas, tantas categorias de pessoas, instituições. Tem falado sobre esse dia especialmente do risco em que as instituições se encontram neste momento, especialmente o quesito democracia. Mas o que me traz mais ainda a falar com você é sobre o grito dos excluídos, que a Igreja desde 1995 ela vem discutindo, trazendo um tema específico para se falar, enfatizar nesse dia 7 de setembro. Através de uma caminhada, através de uma reunião, de uma grande plenária, de um grande congresso, ou através dos dias que segue o 7 de setembro, se trazer este tema a ser vivenciado na vida da igreja, na vida das comunidades. A nossa Diocese de Caxias traz esse convite para todas as paróquias da nossa Diocese poder estar se articulando para vivenciar este dia. Que, aliás, o nosso Regional Nordeste 5, desde o ano passado, aliás, há 2 anos, vem há 2 anos fazendo isto, convida que o grito dos excluídos seja vivenciado não apenas no 7 de setembro, mas, se possível, todos os 7 de cada mês pudesse estar fazendo uma recordação deste acontecimento ou lançando o grito para que a sociedade, as instituições possam ouvir o clamor das pessoas. Assim, portanto, o nosso Regional Nordeste 5 convida que todas as dioceses, todas as paróquias, em todos os 7 de cada mês, possa estar ecoando, fortalecendo o grito de desesperança que o nosso mundo, infelizmente, e o nosso Brasil vive. Pois bem, o grito dos excluídos começa lá no ano de 95. Em 96 ele é oficializado pela CNBB, especialmente com aquele projeto Igreja Rumo ao Novo Milênio. Ali se oficializa por meio dos nossos bispos o grito dos excluídos. E a partir dali, não só alguns setores da igreja abraçaram esta causa, mas toda a igreja oficial abraçava esta causa. E a partir dali, nós este ano já celebramos o 28º Grito dos Excluídos. Ou seja, já estamos passando vivenciando o nosso 28º ano de caminhada. Esse ano, o Grito dos Excluídos traz como tema Vida em Primeiro Lugar. E como lema, Brasil, 200 anos de independência. Para quem? É um lema muito provocativo. E é justamente esta ideia que provoque cada um de nós, cristãos e cristãs, para a importância de estendermos as nossas mãos àqueles que passam necessidade. O que estamos fazendo com o nosso semelhante? Especialmente aquele que está à margem da sociedade. E no Brasil são muitos estes que vivem este dilema da exclusão. O tema deste ano nos sugere a vida em primeiro lugar. É isso, será que nós vemos na sociedade brasileira? Existe esse interesse
das nossas instituições ou dos nossos governantes em manter e zelar a vida? Infelizmente, o contexto social e o contexto político em que nós vivemos não nos sugere e não nos apresenta esta realidade. Infelizmente, temos um governante que incentiva a morte, que incentiva o armamento, que as pessoas se armem, que incentiva que se abre lugares, salas, para que as pessoas aprendam a atirar, se defender. Se tem um governo onde a educação, ironicamente, é esquecida, sequer se fala. Tivemos só nesse governo mais de 4 ministros da educação, cada um mais estrambólico do que o outro. Se percebe nisso o interesse que o nosso governo atual tem pela educação. Se escuta muito no interior da igreja de algumas pessoas que padre não fala de política, deve falar do evangelho. Pois bem, é impossível dissociar o evangelho da política. A política está muito integrada ao evangelho. Não a politicagem, não a política partidária, mas a política na sua essência. E o que é a política na sua essência? É uma causa nobre. É a realidade que cuida dos bens da população. Vem da palavra polis, cuidar, discutir, colocar em comum. Será se nós conseguimos ver isto na sociedade que nós estamos inseridos? Será se a nossa política coloca em comum os bens que conquista? Será que a política consegue dar direito a todas as pessoas da sociedade? Ou privilegia um pequeno grupo? Caríssimo, a igreja, o padre, o líder da comunidade tem sim de se envolver e se meter em política. Não defender A ou B, mas sim defender a causa do excluído, a causa do pobre. E sim, aquele sacerdote, líder religioso, que defende políticos, que grita horrores na sociedade, que difama, que maltrata, que exclui a mulher, a criança, que mata tantas pessoas. O sacerdote ou líder religioso que adere a essas necropolíticas, é preciso pensar: que evangelho você está pregando? É o evangelho da vida ou o evangelho que não olha para o mais pobre? Se nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, nós não defendemos necropolítica. Infelizmente, o que nós temos hoje em exercício no poder sugere-se a uma necropolítica. Se você não sabe, você que é um líder religioso ou alguém esclarecido, não sabe o que é uma necropolítica, pesquise esta palavra no Google. Necropolítica. Não é uma coisa muito boa. O lema do grito dos excluídos nos leva a uma outra reflexão. Brasil, 200 anos de independência. Para quem? Se nós continuamos vendo milhões de pessoas que não têm direito a 3 refeições diárias. São mais de 30 milhões de famílias. A quem nós podemos dizer que é 200 anos de independência se nós continuamos com uma política que preza os privilegiados? Se nós continuamos com alguns políticos que querem ganhar uma eleição no grito,
comprando os mais pobres. Graças a Deus, as pessoas hoje já são esclarecidas, têm a seu alcance as informações. Se não pela mídia oficial, tem pelas alternativas, as mídias sociais, graças a Deus. Portanto, o que me traz a vir, a estar hoje com você, falar com você, é te perguntar: qual o valor que você dá? Aquele que passa necessidade, que passa fome, que grita, grito de desesperança. Que valor nós damos? Escutamos essas pessoas? Ou fazemos como alguns que já escutei muito? Esse povo que recebe Bolsa Família, que mudaram-se de nome, são vagabundos. São pessoas que não deveriam ter dado isto. Hoje não se consegue alguém nem para limpar meu quintal. Quem fala isto são os burgueses. Não é aquele que passa necessidade. A origem desse programa social é belíssimo. E que graças a ele resgatou tantas pessoas. É claro que nós não podemos fazer deste mecanismo fazer com que as pessoas fiquem mais presas, escrava de uma polarização. Eu vou colocar mais R$200 para as pessoas pobres me manterem no poder. Isso não cola mais, graças a Deus. As pesquisas têm mostrado isto. Por isso, amados e amadas, te convido a ser uma igreja que se une ao Papa Francisco, que se une a tantos homens santos da igreja, Dom Eudecâmara, tantos outros que imitaram Dom Eudecâmara, a vozes da esperança, e que esta voz não pode morrer. A nossa Diocese de Caxias se propõe e se coloca a serviço do pobre, dos excluídos, não de uma necropolítica, não de uma política que usurpa o poder e que faz de tudo para manter-se no poder e que não respeita a voz diferente. A democracia convive com o diferente. A democracia convive com opiniões diferentes. É isto que nós precisamos, enquanto cristãos católicos, não se deixar levar por uma propaganda barata de televisão. É preciso que nós imitemos Jesus Cristo. E Jesus Cristo não teve medo das autoridades, daqueles que estavam no poder. Para Jesus era muito mais importante levar a sério o projeto do Pai do que o projeto de Herodes. Te convido a beber dessa fonte. Viva com intensidade. Se a tua paróquia não tem neste dia 7 de setembro um momento para colocar a voz na rua, nós temos outras formas hoje para gritar. As redes sociais é uma. As nossas reuniões, as nossas igrejas, as nossas pequenas formações são momentos importantes e oportunos para gritar e para fazer com que a justiça de Deus seja disponibilizada para todos que creem. Eu te desejo um 7 de setembro cheio de esperança, cheio de convicção, na certeza de que você é um cidadão brasileiro e que sonha por uma sociedade justa, por uma sociedade onde a democracia é respeitada, onde o diferente é respeitado. E não deixe ser levado por aquele ou aquela que se acha Deus, que todos aqueles que falam diferente dele são condenados e que se diz é o bem contra o mal. Esse tipo de governante não serve para uma democracia. É preciso que pensemos mais alto. E é preciso que defendemos aqueles que defendem a vida.
Não no sentido de que eu sou defensor da família, de uma família que se arma. Ou de alguém que diz que defende a família, mas defende a arma, defende a morte. Diz que a vacina não presta. Isso aí não é defender família. Defender família é dar comida para quem tem fome, é dividir os bens para aqueles que não têm, é fazer com que as pessoas que estão à margem da sociedade sejam dignificadas e não vivam eternamente excluídas, mas sejam trazidas para o meio social. Te desejo um feliz dia e que a paz de Deus esteja no teu coração e em tua vida. Paz e bem para todos nós. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos.